Meu nome é Juliana Martins, sou acadêmico do curso Bacharel em Teologia pela Unicesumar, sob o RA 19 13 56 16 5. Estou aqui para cumprir a atividade do curso de Práticas e Pregações Ministeriais do professor Hernandes Dias Lopes, ao qual nos foi proposto criar e fazer um esboço em cima de um texto sugerido e depois discorrer esse texto como pregação, e eu estou aqui para cumprir então essa atividade. O texto sugerido se encontra no livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícitos comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sistema religioso que existe nos dias atuais também já existia nos tempos de Jesus. E esse sistema, ele tem tentado criar grades para prender a santa presença de Deus em nós. Jesus veio para quebrar essas grades e garantir a verdadeira liberdade, tal qual ela é gerada através da leveza do seu amor e da sua misericórdia. Gálatas 5:1 vai nos dizer que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Portanto, nós precisamos ser livres da prática da vida religiosa, que tem se tornado pesada, pois muitas vezes nós nos subjugamos a práticas que expressam literalmente somente a religião, os quais nos prendem em costumes que nos roubam a liberdade de expressar o amor de Deus, que atrai ao invés de julgar, que chama a atenção e liberta ao invés de prender. Então, por isso, a maioria da igreja nos dias atuais tem se tornado perseguidora, acusadora, inibidora, e ela inibe-nos em expressar o amor que não julga, mas liberta através da misericórdia. Nos tempos em que Jesus exercia seu ministério terreno, ele já convivia com os religiosos, aos quais viviam pautados debaixo das regras da religião. Hoje, como sociedade atual, nós também precisamos de regras para que haja harmonia. Então, nós temos direitos e deveres que precisam ser cumpridos e respeitados para que haja um equilíbrio na vida em geral. Sendo assim, igrejas em suas denominações e particularidades se organizam hoje, como nos tempos de Jesus, com suas regras e características que as diferem uma das outras. O texto vai nos dizer que Jesus passava pelas searas e era um dia de sábado. Nós todos sabemos que esse dia era um dia sagrado, reservado para o Senhor. Mas o texto nos diz que os discípulos tiveram fome, então eles colhiam espigas e comiam. Não era um dia típico de se fazer isso, mas a fome ali era uma necessidade vital. Mas Jesus ele foi confrontado por essa atitude dos discípulos pelos fariseus religiosos da época. E ao ser confrontado, Jesus os lembrou de uma determinada situação em que Davi fugia do seu perseguidor Saul. E também se encontrava com fome, com todos os homens que ali o ajudavam em seu exército pessoal. Então ele adentrou o templo e comeu o pão da proposição, a qual todos sabem que não era lícito a eles comerem.
pois eram pães oferecidos no altar como oferenda, e somente era lícito que os sacerdotes pudessem se alimentar deles. E ao continuar sendo confrontado, Jesus, ele também disse que os sacerdotes daquele tempo, ou seja, os fariseus, violavam o sábado e não sentiam culpa nisso, pois eles queriam naquele momento imputar culpa sobre os discípulos que estavam ali naquele dia, colhendo para matar a sua fome, comendo e colhendo num dia em que, segundo a ótica deles, não era lícito agir daquela forma. Mas eu quero aqui fazer um paradoxo com os dias atuais, através desses acontecimentos. Eram tempos que a religião preferia deixar alguém com fome do que compreender uma necessidade vital. E de forma que, como eu já disse anteriormente, o sábado era um dia reservado para o Senhor, mas Jesus ali, ao ser confrontado por esse dia, ele referiu anteriormente a si mesmo como pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Então nós vivemos tempo em que o mundo está faminto pela palavra de Deus. A sociedade está desnutrida pela religião. E grande parte daqueles que compõem a igreja e que se portam como religiosos estão mais preocupados com posições, grandes templos, prosperidade, e muitas vezes o faminto e sedento tem passado desapercebido diante da religião, ao qual veste uma falsa capa do evangelho. Sabe, aquele mesmo evangelho que não faz acepção de pessoas. Eu quero falar um pouco sobre a expressão dessa mesma religião nos dias atuais. Atualmente no Brasil, nós vivemos um impasse entre religião e Estado. Ideologia de gênero foi um assunto que entrou em pauta, onde devido à perseguição em que os adeptos a essa ideologia afirmam sofrer por parte da igreja. Isso gerou até um movimento que fundou-se uma igreja e se intitula Corpo de Cristo, mas é um grupo que não deseja transformação, mas sim aceitação. Entendemos que a igreja não deva ser conivente com as práticas que a palavra de Deus não aprova. Porém, a transmissão dessa verdade vem sendo passada em muitas situações com um grau de aversão e até um certo desamor. Eu me lembro que Jesus assim se posicionou com a mulher adúltera, não se colocando no meio daqueles que tacavam pedras, mas se posicionando como aqueles que dizem vá e não peques mais. A falta de conhecimento de alguns segmentos religiosos tem formado mentes incapazes de lidar com certos pecados e situações. A forma de que alguém faminto entra pela palavra de Deus ao entrar num templo e se saciar, clamando por socorro, e às vezes ele encontra olhares de condenação e saem de lá muitas vezes piores do que quando entraram. Então, o que era para ser fonte de salvação e de alimento, acaba se tornando fonte de condenação e morte. A religião mata. Estamos vivendo tempos em que existem milhares de pessoas feridas, machucadas e morrendo por ação da religião em suas vidas. Mas nós somos cristãos e vivemos Jesus, o mesmo que diz que veio para dar vida e vida com abundância. A religião pode até matar, mas Jesus veio não só para restaurar e sarar as feridas, mas também para encher de vida aquele que foi ferido, seja pela religião ou por qualquer outro episódio ou acontecimento. O versículo 7 do texto vai dizer assim: mas se soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Eu quero compartilhar algo a respeito da minha conversão. Quando eu conheci Jesus, eu era dependente química e estava em um estado de homossexualidade. Ou seja, eu carregava características e um estilo de vida totalmente avesso ao povo de Deus, aos cidadãos dos céus. Mas certo dia eu estava em casa e eu ouvi uma mensagem pela TV e decidi ir ao templo. Apesar de que eu nutria em mim
um medo dos olhares acusadores, pois já tinha ouvido de muitos cristãos em que eu era uma endemoniada, uma pecadora, uma infeliz, de que eu estava condenada ao inferno, o que era de fato uma verdade, mas foi uma verdade expressada sem nenhuma sabedoria ou amor. Muitas vezes a distância, os olhares de acusação são a resposta de um cristão ao grito de socorro que uma pessoa traz por trás do seu olhar. Eu moro no interior e talvez isso aprofunda ainda mais pelo fato de as pessoas serem tradicionais, mas eu fui atraída pelo amor de Cristo. E em meio a alguns fariseus, que estavam comigo na época da minha conversão, haviam pessoas que realmente serviam a Jesus e que me acolheram, me abraçaram, e eu pude então ser confrontada em amor, e através da ação do Espírito Santo em minha vida, e mudando a minha conduta, e mudando o estilo de vida, e me mudando em meus princípios, e mudando, e Jesus foi desconstruindo através do amor e aceitação tudo que eu havia construído através da minha distância de Cristo e pelo pecado. Então, eu congregava em uma denominação pentecostal quando eu conheci o meu esposo. E as pessoas começaram a me dizer que se eu não poderia estar envolvida na congregação que ele congregava, que era neopentecostal, porque lá eles não seguiam usos e costumes, e que isso me condenaria diante de Deus, e que se eu mudasse de congregação quando casasse, eu poderia ser condenado ao inferno. Só que eu casei, e nesse acontecimento eu fui acusada, perseguida, excluída. Ainda bem que o conhecimento da palavra nos liberta, e eu pude então prevalecer, apesar de que as feridas hoje já saradas pela misericórdia de Deus foram inevitáveis. Eu começo agora a concluir. Precisamos viver mais Jesus e menos religião. E como Jesus assumia a posição de servir em amor aquele que está aprisionado pelo pecado. Se a religião e seus costumes te faz olhar para o outro com um olhar de superioridade ou se sentir superior, eu lhe convido a refletir, repensar sobre os seus conceitos. Pois quem salva é Jesus e não a religião. Ela apenas organiza a forma a qual congregamos. Jesus está acima de templos e costumes. Contudo, ele carrega princípios do coração do Pai. Portanto, ame mais e julgue menos. Congregue mais, aproxime mais, abrace, atraia. O Evangelho não nos torna excepcionalmente melhores do que a sociedade pecadora, porque nós ainda temos em nós uma natureza pecaminosa. Mas ela apenas nos torna servo de todos e ponte para que todos possam ter acesso ao trono da graça, como um dia também nós tivemos. Eu te convido a refletir, eu te convido a ser livre, eu te convido a ser como Jesus, a atrair o pecador e através do amor de Deus expressado pela sua vida ou pela sua forma de abraçar alguém para você ou para o Evangelho, essa pessoa possa ser confrontada pelo amor de Deus que há na sua vida e então transformada e restaurada. Eu te convido a refletir e a se libertar das cadeias que a religião nos impõe. Nesse momento, eu quero encerrar essa mensagem e orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que venha nos dar o conhecimento da verdade de Cristo e que nenhuma prisão imposta por algum sistema religioso ou pelo homem tenha o poder de prender ou de te segurar para não expressar o amor de Deus. Seja livre para amar como Jesus nos amou. Seja livre. Eu quero aqui também fechar agradecendo a Unicesumar pela oportunidade de poder falar mais uma vez do amor de Deus. Amor esse que um dia me libertou, amor esse que habita em você e que através de você também há de libertar multidões. Assim eu creio, em nome de Jesus.